E vou dizer algo, é bem difícil, viu? Tem dias que eu falo, Senhor, fecha o mar que só eu vou passar. Eu brinco com eles, eu falo, vocês estão me dando trabalho, fecha o mar, Eita Senhor. glória, Eu pai. brinco com eles, porque assim, essa chave, Camila, virou lá atrás na minha vida, quando um dia alguém falou para mim assim, filha, se seu marido não se posicionar, ele decidiu o livre-arbítrio, eu não quero servir a Deus, eu quero ficar aqui nos bastidores, eu não quero fazer nada, eu só quero crer. E você? Não vai romper todo o teu chamado, tudo que Deus te entregou, todo o teu conhecimento? E eu comecei a pensar, aí fui estudar. Aí fui estudar de obras, de galardão. Falei, mas que obra que eu tenho? Não tenho nenhuma. Meu Não estou Deus. fazendo nada, todo o conhecimento parado. Aí comecei a estudar, aí Deus foi me levando, porque falam que não tem pastora na Bíblia, né? Que é um título, que as pessoas que colocaram mulher. Meu E Deus. muitas vezes as mulheres estão carregando esse título, pastor, porque os sacerdotes estão dormindo. Exatamente. Se o sacerdote está dormindo, Deus não está buscando sexo. Deus está buscando uma alma posicionada. Então ele não olha para aqui e fala assim: a Talita, que é a mulher, vai ser pastora. Ele gostaria que qualquer pessoa se levantasse no mundo espiritual e dissesse: eis-me aqui. Só que as pessoas estão com medo. As pessoas não têm essa santidade, não querem se posicionar, tem medo, como eu falei, da sociedade, do que vão falar. E eu comecei a estudar e um dia Deus falou para mim: eu preciso que você tenha obras, senão você vai ser só uma salva. Você não tem obras, como é que você vai subir para o reino? No reino só sobe quem tem obras. E eu falei, Senhor, e agora? Ele falou assim, eu já te dei tanto conhecimento, eu tenho uma ferramenta sendo preparada para te usar aqui na terra, tem milhões de pessoas que precisam ouvir a Meu tua Deus do voz, céu. e você está aí estacionada porque alguém falou que não pode, mas eu sou o dono da criatura que disse que não pode. E eu falei, Senhor, eis-me aqui. E ele falou, Aleluia. vá até Romanos e estude sobre Andrônimo e Júnia. E eu falei, quem é Andrônimo e Júnia? Meu Deus do Nunca céu. ouvi falar. E Deus falando, vá até Andrônimo e Júnior. Eu peguei a Bíblia original hebraica e lá tá claro, dois apóstolos e tá no plural. Então, Júnia é uma mulher apóstola. Se tem apóstola, tem pastora, porque apóstolos são o nível mais Exatamente. alto do ministério Exatamente. de Jesus. E aí Deus falou, entendeu? Tem. Tem, mulher. Só que eles estão debaixo de uma doutrina do homem. O homem estipulou e está confortável e está desse jeito. Só que eu não preciso de sexo para levantar ninguém. Eu preciso Olha de um aí. coração aquebrantado. E eu falei, então, se o senhor precisa de alguém, que Posicionado. seja eu. Deus sempre Aleluia, levantou uma Jesus. ferramenta de avivamento. Ele levantou Daniel, ele levantou Jeremias. Jeremias, menino, não sei falar. Ele disse, é você mesmo. Gideão, eu sou o menor da casa, é você mesmo. Por que que comigo seria diferente? Ele disse: com você vai ser 2 vezes mais. Eu só preciso que Meu você Deus. esteja posicionada. E eu falei: Aleluia. Senhor, eu vou matar totalmente a minha carne. Eu era muito radical, pastor, no mundo. Muito radical. Muito. Eu era muito radical. Eu era assim, terrível. Então eu falei, quando eu vier para Cristo, eu vou ser 2 vezes terrível. Meu Só que Deus do céu. agora eu vou bater com força Sim. nos demônios. E Deus falou, essa ousadia Rapaz, que que tu teve lá no maravilha. mundo, tu vai ter, ó, para entrar em lugares que ninguém quer entrar, para falar de temas que ninguém quer falar, porque como eu disse, eu não preciso nem citar nomes que é antiético, mas você conhece vários libertadores que eles não trazem bandeira de avivalismo ou de demonologia, Não traz. porque sabe que é um confronto para religiosidade. Aí basta Deus levantar uma, demonologista, aí vai começar vários, porque alguém tem que abrir Exatamente. o mar, alguém tem que Amém. abrir a dimensão, e na sequência todos virão igual. Mas por quê? Porque alguém foi lá e já cavou um poço. E assim Deus tem levantado muitas mulheres também, né, pastora? Muitas mulheres que te seguem ali, que fazem propósito, né? São mulheres que são jovens, são mulheres solteiras, são mulheres Sim, casadas, são mulheres idosas que estão ali te seguindo sim, no canal e estão aprendendo a orar, a jejuar, a ler a palavra de Deus e a guerrear também. Então elas estão recebendo desse mesmo espírito, né, de de guerreira, de ousadia. rompedora, de ousadia que a senhora tem, que Deus te deu, né? Nós podemos dizer, falar um pouco sobre Kathryn Kuhlman, né? Sim, Uma grande avivalista aí, né? De repente, num tempo aí que falava ninguém que ninguém acreditava, né? acreditava que uma mulher, né? Ainda mais conhecendo a história da Kathryn Kuhlman, né? Sim, Mas Deus resolveu levantar sim, ela, né? E ela falou: Senhor, eu sei que eu não sou nada. Ela tinha aquele complexo de inferioridade, ela se achava feia, mas se o Senhor quiser usar esse nada, eu te dou esse nada.
E Deus fez da Catherine Kuhlman uma mulher Uma ungida, referência. consagrada, uma referência, uma mulher que impartiu a unção sobre o Benihim. Quem conhece um pouco da história do Sim. Benihim, viu ali como que ele, quando ele chegou para assistir, estava totalmente perdido e Deus fez uma maravilha na vida dele. Sim. E assim Deus tem levantado outras Catherine Kuhlman como a senhora, Sim. né? Outras Thalitas e assim o Senhor vai fazendo a obra. E glória a Deus pela tua vida, pastora. E vou dizer mais, assim, os ministérios, pastor, eles deveriam incentivar as pessoas a parar de terceirizar. Eles estão aprisionando as pessoas em patente. Só o pastor ora, só a Uhum. pastora sabe, sendo que Deus disse na palavra: eu vos dei poder. Ele não disse pastor, ele não disse patente. Eu vos dei poder. E Só que as autoridade. pessoas perderam isso, como eu falei, elas Lucas, terceirizaram. Lucas Você ora por 19. mim, você faz isso por mim, e quando você terceiriza, você está carregando um peso, como se você está levando alguém, e no alto do monte, esse peso vai te cansar. Por isso que tem ministérios falidos, porque estão guerreando guerras de pessoas que você não ensina. É muito mais produtivo um pastor ensinar os membros serem libertadores, porque cada um vai guerrear suas guerras. Sim. E quando todo mundo está de pé, você imagina aquela igreja avivada. Só que não, estão pessoas mortas espiritualmente, cheias de problemas, não romperam em área nenhuma. Por quê? Porque faltou ferramentas, faltou alguém se posicionar, estudar, Olha passar aí. um conhecimento. Quando alguém vier pedir algo, fala assim: eu vou te ensinar a orar, faz favor aqui. Ah, você quer que eu Meu ore? Deus. Peraí que Deus vai falar contigo também. Ele falou comigo aqui que ele vai falar contigo. Então eu trago muito esse Aleluia. confronto, sabe? Você Sim. ora por mim? Não, não, É você um que vai orar por mim. Eu quero sacode. ver como é que Deus fala com você. É um sacode, né, amor? Eu sou muito assim, sabe, pastor? Amém. E essa geração tá precisando desse sacode, Tá né, precisando pastora? crescer. Porque realmente, hoje, como a senhora falou, né, tem muitos líderes. A gente não tá aqui para bater em líderes, né? Nós respeitamos e honramos os homens de Deus. Mas a verdade é para ser falada, pastora. Tem muitos líderes que realmente tá aí, ó, com as ovelhinhas Sim, aqui, dando leite. né? Traga teu problema para mim que eu vou orar. Eu vou subir no monte, ó, Ou tô aqui no então monte. manifestou um demônio. Ah, pastor, vem Liga pro aqui na pastor. minha casa, que não sei o Tem quê. demônio que fala, só sai se fulano orar. É, Por Aí quê? uma Porque tem pessoa como a legalidade. pastora Thalita vai falar assim, não, você vai orar e ele vai sair. Deixa eu ver como é que Deus fala contigo, deixa eu ver como é que é a forma que Deus fala contigo. Aí eu já dou um confronto na mente da pessoa, a pessoa fala assim, realmente, eu acho que eu sou bem bebezinho mesmo. Eu falei, então você vai crescer um pouquinho no ministério. Amém. Você vai ter que virar adulto. A Bíblia fala o quê? O povo tá tomando leite. E é uma igreja que Paulo tá falando lá em Coríntios. O povo tá tomando leite. Não pode. Comida espiritual sólida, Deus só dá para quem busca, para quem cresce. Se você Amém. viver bebezinho espiritual a vida toda, você não vai sair da prova. Foi o que eu falei do copo. Vai ficar muito tempo na prova, vai pesar e você vai ficar questionando uma vida toda por que você está naquela situação. Sendo que aquilo já deveria ter sido um testemunho. Olha, eu passei por essa prova, gerou um testemunho e o próximo testemunho e o próximo testemunho. Mas tem gente que está uma vida toda na mesma prova, porque não conhece o mapa do tesouro. meu Meu Deus, forte olha isso. demais, pastor. Então, só para deixar claro aqui, quando nós falamos sobre o Ministério Feminino, tem legalidades, a gente sabe, tem falta de conhecimento, tem também talvez uma palavra de maldição que o marido falou, ou a pessoa se desanimou no meio do caminho. O que a senhora falaria para uma mulher que está ouvindo a gente agora, que estacionou o seu ministério hoje? Sim. Porque aí a gente também quer ter um tempinho para a pastora fazer a oração, mas eu acho que essa pauta é importante, principalmente para as pessoas que nos seguem. Uhum. O que a senhora pode falar hoje para essa mulher Que ela está estacionada. está estacionada? Que ela entregou o governo da vida dela na mão de homens. O governo da nossa vida tem que estar sobre o Espírito Santo de Deus. E quando ela lê a Bíblia, ela vai entender que Deus disse o quê? Eu tenho pensamentos melhores a teu respeito. Se ele tem pensamentos melhores, ele quer que você seja uma pastora, uma missionária, esteja trabalhando para o reino, não estacionada. Eliseu só recebe capa dobrada porque ele está em movimento. Olha aí.
Quem está parado não recebe capa dobrada. Quem está parado não recebe unção. E as pessoas estão dentro de casa, sentadas, sem exercer o ministério que Deus já entregou. Então, você que recebeu uma palavra, recolha do mundo espiritual. Senhor, eu não aceito. Eu cancelo, eu anulo e rejeito toda a palavra que foi lançada contra a minha vida e eu me posiciono hoje. Senhor, me usa nessa terra, mas seja genuína. Seja uma pessoa que queira ser diferente, pastor. Por que ser mais uma cópia? Cópia já tem várias Já tem aí fora, muitas, né, mas pastora? você ser diferente, sabe? Se você conhecer esse livro, como eu falei, se você carregar esse livro no teu coração, tudo que sai da tua boca é palavra. Eu acho não muda a vida de ninguém, Aleluia, Jesus. mas palavra muda. E as pessoas, como eu falei, elas estão dentro de um rótulo que colocaram sobre a vida delas. Você Olha não aí. consegue, você não prospera, você isso, você aquilo. E tem pessoas que entregaram o governo da vida, como eu falei, dentro de psiquiatras, psicólogos, terapeutas, nada contra, tá? Se você está doente, você precisa sim passar pelo médico, porque Deus levantou eles na terra, porque eu e você precisamos. O problema é você viver estacionada dentro de um consultório uma vida inteira. Ele chamou para viver pela fé. Isso. Então, assim, a partir do momento que eu estou presa, pastor, dentro de 4 paredes, 2, 3 anos da minha vida tomando medicação, o governo não é de Cristo. Jeová Rafá está do lado de fora. Porque na hora que você passa por um processo, mesmo de depressão, ansiedade, vai ter um Olha aí. caminho e você precisa ser forte espiritualmente para não cair ali e ficar estacionada. Anos e anos. Anos e anos foi o que aconteceu comigo. Me rotularam, eu estava doente. Eu reconheço, o físico estava doente. O médico passou o laudo certo. Eu tô atestando que ela tem borderline. Quando eu conheci a Bíblia, eu entendi. Eu estava machucada, ferida, magoada. Deus falou, você é imagem e semelhança a mim. Eu falei, o senhor é doente? Ele falou, não, filho. Eu falei, por que eu tô doente? Ele falou, porque você está machucada. Eu quero que você rasgue esse rótulo agora colocaram sobre a sua vida. Você é minha filha amada. Eu tenho desejo de você aqui na terra. Eu anseio por um ministério, por um chamado. E você com esse rótulo não vai muito longe, filha. Porque ninguém dá crédito para uma pessoa que tem rótulo. Deus, ele foi sincero com você. O tempo todo. E eu muito sincera com ele, quando eu dizia, Aleluia, eu não Jesus. consegui aqui, eu não consegui aqui. E eu falei, o que eu preciso fazer? Ele falou, você precisa fazer o que você nunca fez. Obedecer. Rebelde. Rebelde ao extremo. Cheio de problema psicológico. Uma vida degradada para o pecado. Eu falei, Senhor, o que eu faço? Ele falou, eu preciso que você leia a minha palavra. Eu falei, mas eu nunca li. Ele falou, mas é nesse nunca li que eu vou te usar. E eu entrei no meu secreto, pastor, e várias vezes eu li sem entender nada. E eu chorava, não sabia nem o que era Êxodo, aquele livro tão difícil de entender, Levítico. Eu falava, isso aqui que eu nunca sei. Deus falou assim, hoje você não sabe, mas lá na frente você vai ter tanta sabedoria. Ou seja, a constância, né? A senhora teve perseverança, teve constância ali Sim. no seu pouquinho. E hoje nós temos uma pastora abençoada, né, amor? Abençoada, que Cheia da abençoa presença, muitas Tem vidas. abençoado muitas vidas. É poderoso demais o que Deus faz, né? Hoje Quando uma Ele escolhe referência, né, alguém, uma referência, dá cursos, né, pastor? Sim. Hoje a senhora tem curso, tem uma igreja online. Sim. Fala um pouquinho pra gente aí, para nosso pessoal que tá ouvindo, Sim. Nosso sobre ministério é o online. ministério da senhora, sobre esses cursos. Sim, lá Como- atrás, pastor, quando eu abri o ministério online, eu não abri um físico porque meu marido não está caminhando comigo. Então, eu não conseguiria ter um ministério físico com sacerdote em casa, Tá certo. né? Como é que eu conseguiria ter culto segunda, quarta, se fosse quarta e domingo? Eu ia ter Sabedoria. muita dificuldade de estar ali presente sem ele do meu lado, Sim. né? Então, Olha aí. eu falei, Senhor, qual é a ferramenta? Ele falou, hoje para você é o virtual. Eu falei, faz efeito? Ele falou, filha, vai até Atos dos Apóstolos. Eu falei, o que tem Atos dos Apóstolos? Eu não conhecia. Aí ele Meu foi me Deus. levando. Ele falou assim, não me limite em 4 paredes. Salomão construiu um templo e queria colocar um CEP em Deus, como acontece hoje. Deus só está em 4 paredes na igreja tal, CEP. Deus não tem CEP. Deus ele é um espírito. Meu Deus. E ele falou, se você entender que eu vou te curar através de uma tela, você entender o mecanismo do céu. Porque eu não estou dizendo que ninguém não precisa ir na igreja, pastor. Precisa, Sim, sim. porque a comunhão faz parte. Exatamente. Só que tem pessoas que só sentem Deus em 4 paredes. E não sente Deus sozinha no seu secreto. Então eu usei a ferramenta que ele me deu. A internet. Eu fui liberta através de vários seminários que eu passei por libertadores. Eu tinha certeza da minha cura. Eu falei, Senhor, o Senhor diz que é um espírito, então o Senhor passa pela tela, eu estou curada. E comecei a me posicionar.
rasguei o rótulo, Foi ouvindo a palavra de fé. Foi limpando. eu fui acreditando no que eu lia. Aleluia, Jesus. Porque tem gente que lê e nem tem fé suficiente, acha que isso aqui ficou no tempo da Bíblia, né? E eu li e falava, eu preciso viver essa ruptura financeira. Eu tinha Aleluia. certeza daquilo. Eu Olha falei, eu aí. preciso viver essa ruptura mental. E a espiritual? Aí ele falou, eu vou te dar tudo. Você vai ter tudo. E você vai entender que mesmo com tudo, você só vai precisar de mim. Porque as pessoas, Camila, estão colocando o desejo do coração num carro, numa casa. Sim. Se eu conquistar isso, ó, missão cumprida. Não, você não entendeu. Ele vai te dar tudo, ele vai deixar você usufruir do melhor. Porque vamos ser sinceros, pastor, um carro simples leva no mesmo lugar que um carro importado. Exatamente. Só que o importado te leva com conforto. E Deus, ele quer que você Exatamente. esteja num lugar confortável, que você é filha, Aleluia. você é princesa, você é herdeira, ele é dono de tudo. Eu falei, eu tenho parte de tudo. Cadê essas coisas? Ele falou assim, você vai viver isso aqui. Você vai viver para você crer e glorificar o meu nome, porque muitos falam que as pessoas são o quê? Pobres, que cristão não prospera. Mentira de Satanás, isso é Fala muito. crença. Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Ele vai te dar quando você aprender a administrar e você Amém. entender que ele é o centro. Você vai conquistar tudo, Camila. Aleluia. E naquele momento Amém, ele vai Jesus. falar para você assim: eu te dei tudo, filha, financeiro. Agora eu quero que você entenda, de nada vale tudo que eu te dei se eu não estiver no centro. Meu Deus Meu do céu. Deus, é forte demais. Gente, a gente vai ter que encerrar. Não quero encerrar. Mas nós vamos voltar, amém, pastora? Nós vamos voltar para fazer outro episódio, outros episódios, porque realmente para falar sobre esse tema, né? Os temas que a senhora carrega, né, amor? Voltar a É um falar sobre ministério muito esse ministério completo, né? é muito profundo. A gente vai precisar de vários podcasts aqui para trazer muitos assuntos, esclarecer para você que está assistindo aí, amém? E você vai entender que é possível você ser liberto, restaurado e ter aí, ó, os planos de Deus concreto na sua vida, porque Deus, ele tem o melhor para você. Ele te chamou para ser príncipe, para ser princesa. Deus tem o melhor para você. Então, não esqueça de compartilhar essa live poderosa com o máximo de pessoas. Abençoa, seja um canal de Deus para abençoar vidas, amém? Amém. Vamos pedir para a pastora Thalita fazer uma Em nome de oração Jesus. para finalizar aqui Eita o podcast. E quero deixar uma reflexão também para as pessoas. Amém. Deus, ele é dono de tudo. Você é sócio dele aqui na terra. Amém, Aleluia. Jesus. Você precisa virar essa chave. Ele quer que você seja o sócio dele aqui na terra e Amém. você administre tudo de bom que ele já fez. Tudo foi feito Olha. para mim e para você. Então, se você virar essa Amém, chave no Jesus. seu coração, você vai ver quantas coisas você vai começar a viver. A graça do Pai vai sobressair sobre a sua vida. Por quê? Porque você vai glorificar o nome dele aqui na terra. Amém.